Olá, meu nome é André, eu sou médico patologista clínico, sou coordenador geral do BRCast e eu vim aqui hoje conversar com vocês para apresentar o programa de educação à distância, né, uma iniciativa do BRCast junto com o Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, com o apoio das demais sociedades científicas, e a gente vai lançar um ensino à distância com 8 módulos, são 8 aulas, sobre a implementação do BRCast nos laboratórios pelo Brasil. Então essa iniciativa ela é importante porque ela visa disseminar o conhecimento para todos os locais do Brasil, sejam perto ou longe das grandes capitais, para que a gente consiga realmente atingir o maior número de laboratórios possíveis. Esse curso de capacitação ele vai ser composto de 8 módulos e cada módulo com palestrantes diferentes, discorrendo sobre diferentes assuntos. A cada módulo encerrado, o participante poderá ter acesso aos certificados, frente a um questionário que será respondido via web, tendo 8 certificados no total. Nós iniciaremos com uma primeira aula demonstrativa, que será uma aula da doutora Regiane Tibulini. A doutora Regiane Tibulini, ela trabalha no Ministério da Saúde, na Coordenadoria Geral dos Laboratórios, e ela vai falar um pouquinho sobre o histórico da Portaria 64 e o contexto do BRCast, nos explicando como foi esse processo de decisão. Posteriormente, seguiremos com outras aulas que abordarão temas como explicação do que é os objetivos do BRCast, como ele é composto, conceitos de PK/PD, impacto clínico e vantagens laboratoriais na adoção dos pontos de corte do BRCast, como entender as tabelas do BRCast. Vamos ensinar o básico de como realizar um antibiograma pela técnica de discodifusão, desde a sua confecção até a leitura, regras e normas básicas do controle de qualidade segundo o BRCast, o passo a passo de implementação e como utilizar as tabelas de PK/PD para interpretar aqueles micro-organismos que não têm ponto de corte. Essa é uma iniciativa que ela é gratuita, as inscrições são gratuitas, feitas através do site da SBPC, visando a universalidade e acesso de todos os laboratórios para que eles possam se adequar à portaria número 64. Então, como todos sabem, a portaria número 64 foi publicada em 11 de dezembro de 2018 e os laboratórios teriam, então, um prazo de 1 ano até 11 de dezembro de 2019 para implementação. Então, a partir dessa data, todos os laboratórios eles devem realizar a leitura do seu teste de sensibilidade e a interpretação conforme as normas do BRCast. Então, esperamos que todos possam aproveitar muito esse curso, que ele seja útil para todos os laboratórios. E nós aqui da equipe do BRCast estamos à disposição a todos os participantes através do site. Vocês podem entrar em contato conosco para quaisquer dúvidas e suporte que nós possamos oferecer. Então, muito obrigado e que todos aproveitem muito bem esse curso. Olá, meu nome é Regiane Jordão, sou tecnologista, trabalho na Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão iniciando esse curso EAD a respeito do BRCast, dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui e conversar a respeito de um assunto que é tão importante para nós em termos de saúde pública, que é a questão da resistência antimicrobiana. Nós vamos conversar, na verdade, um pouquinho a respeito da a importância da vigilância laboratorial da AMR e da padronização da norma de interpretação dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos. A AMR é a sigla padronizada internacionalmente para resistência antimicrobiana e o Brasil optou por adotar a mesma sigla, uma vez que nós já temos padronizado como RAM, para reações adversas a medicamentos. Então, para não gerar confusão, o Brasil optou por utilizar a mesma sigla padronizada internacionalmente. Bom, a AMR, então, é um problema global de saúde pública. Quando nós olhamos os dados, eles são alarmantes. Nós identificamos que uma criança morre a cada 9 minutos na Índia por uma infecção ocasionada por um micro-organismo multiresistente.
nós identificamos que ocorrem mais de 2 milhões de infecções por ano por um micro-organismo resistente a pelo menos um antibiótico nos Estados Unidos, e que ocorrem 25 mil óbitos a cada ano como resultado de uma infecção multiresistente na Europa. O problema se agrava quando as possibilidades de tratamento diminuem. Quando nós analisamos a linha do tempo do desenvolvimento de novos antibióticos, nós percebemos que nos últimos 30 anos nós não tivemos a introdução de uma nova classe de antimicrobianos. E a multiresistência, ela avança a passos largos. Em 2013 e 2014, a OMS realizou uma pesquisa de análise da situação dos países no enfrentamento da MR. Dos 194 Estados-membros, 133 responderam ao questionário, que continham questões relacionadas ao Plano de Ação Nacional, a capacidade laboratorial de vigilância da MR, a qualidade dos medicamentos antimicrobianos comercializados no país, ao uso racional dos antimicrobianos, a conscientização do público a respeito desse problema de saúde pública e aos programas de prevenção de infecção. O resultado dessa pesquisa demonstrou que haviam muitas ações em andamento, mas haviam também muitas fragilidades nos diversos países em relação a esses aspectos pesquisados. Quando nós olhamos as projeções no contexto da MR, fica claro que no futuro próximo a MR vai matar mais que o câncer. Está previsto em 2050 10 milhões de óbitos anuais atribuídos à MR. A OMS, então, conhecendo essa realidade mundial do enfrentamento da MR, em 2015, ela publicou o Plano de Ação Global para enfrentamento da resistência antimicrobiana, que contém 5 objetivos estratégicos, que são melhorar a conscientização a respeito e o entendimento a respeito da resistência antimicrobiana, fortalecer o conhecimento e a vigilância e a base de evidência por meio da vigilância e da pesquisa, reduzir a incidência de infecção, otimizar o uso de antimicrobianos tanto na saúde humana quanto na saúde animal e estabelecer um desenvolvimento sustentável dessas ações. O Brasil, como Estado-membro da OMS, desde 2016, então, passou a trabalhar na elaboração do seu Plano de Ação Nacional. Foram mais de 64 reuniões com inúmeros membros, inúmeros atores com interface no assunto envolvidos nesse processo. E em 20 de dezembro de 2018, foi publicado oficialmente o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da saúde única, o PAN-BR. O nosso plano ele atende aos 5 objetivos estratégicos estabelecidos pela OMS, FAO e OIE, que se desdobram em 14 objetivos principais, 33 intervenções estratégicas e 75 atividades a serem cumpridas no período de 2018 a 2022. Esse plano não é um plano do Ministério da Saúde, é um plano que foi elaborado com a participação da Anvisa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, a FUNASA, nosso antigo Ministério das Cidades, Conselho Nacional de Saúde, a Casa Civil, Ministério da Justiça, MEC, Relações Exteriores e Ministério da Defesa. Então, esse é um projeto, é uma ação do Brasil, onde todos eles têm alguma responsabilidade, têm alguma participação dentro do plano de ação, entendendo que nós estamos na abordagem de saúde única. Bom, o Plano de Ação Nacional Brasileiro, então, ele, atendendo ao Objetivo Estratégico 2 da OMS, FAO e OIE, do Plano de Ação Global, que é fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e da pesquisa, ele tem como propósito do objetivo principal 4, construir e estabelecer o Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento Integrado da MR. Para construir esse sistema nacional, era preciso entender qual era a realidade do Brasil, da vigilância laboratorial da MR no Brasil naquele momento. Então, o Brasil tinha mais de 20 mil laboratórios, incluindo laboratórios centrais de saúde pública, laboratórios de saúde pública e unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia, uma diversidade de formas de análise dos TSA,
Então, não existia uma padronização até então, cada laboratório utilizava aquilo que lhe era possível, e a inexistência de um marco normativo. E quando nós olhamos a avaliação de qualidade externa, esses dados eles são atuais, mas quando nós olhamos o histórico de dados, nós percebemos que o cenário não muda muito. Dos 461 laboratórios avaliados, apenas 10% utilizam um documento atual para interpretação do TSA, ou seja, todo o restante trabalha com um documento desatualizado. E isso tem uma implicação grande quando nós pensamos na reestruturação de uma rede de vigilância e monitoramento da MR, né? Porque nós precisamos ter padronizado os pontos de corte, ter padronizado o que é resistente e o que é sensível, para que a gente consiga fazer a detecção e o rastreamento desses micro-organismos multi-R na rede de vigilância e monitoramento. Aqui eu trouxe para vocês uma apresentação estruturada numa ordem cronológica, mas obviamente que na prática as coisas elas vão acontecendo paralelamente, né? Então, conhecedores do problema existente no Brasil, em março de 2016, o Ministério da Saúde organizou um workshop para análise das metodologias para TSA, com a presença de um representante do EUCAST, um representante do CLSI e um moderador que era participante da RELAVRA, da Rede Latino-Americana de Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos. Essa, na verdade, foi uma primeira conversa, né, com o objetivo de introduzir essa discussão no âmbito do Ministério da Saúde, no âmbito nacional. E depois desse primeiro momento, o Ministério entendeu a necessidade de estruturar a construção dessa padronização da metodologia no país. Para isso, então, em janeiro de 2017, foi publicada a Portaria 125, que instituiu um grupo de trabalho para análise de metodologias para testes de sensibilidade usados em laboratórios de microbiologia. Esse grupo de trabalho ele foi composto por representantes das diversas áreas do Ministério da Saúde, representantes de diversas áreas da Anvisa, representantes do MAPA, um representante indicado formalmente pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, pela Associação Brasileira dos Profissionais de Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar, pela Sociedade Brasileira de Microbiologia, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, por representantes dos nossos laboratórios, então, profissionais de ponta, né? Então, do LACEN São Paulo, que é o Instituto Adolfo Lutz, representantes do LACEN DF, representantes do LACEN Paraná, representantes dos nossos laboratórios de referência nacional para resistência antimicrobiana, que é a Fiocruz Rio de Janeiro, representantes dos serviços de saúde, então da EBSER, representantes dos secretários de saúde, CONAS e CONASEMS, e representante do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, em abril de 2017, foi realizada a primeira reunião do grupo de trabalho, né? Num primeiro momento, foi realizada a apresentação do panorama da resistência antimicrobiana no Brasil e no mundo. Foi discutido, então, a vigilância epidemiológica das IRAS e a subrede de resistência antimicrobiana realizada pela Anvisa. Foi apresentado o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos para contextualizar o momento em que o Brasil se encontrava, né? Foi feita uma apresentação a respeito da metodologia CLSI e uma apresentação a respeito da metodologia OCAST. Após a explanação, então, desse contexto brasileiro em relação à AMR, foi realizado, então, um segundo momento da reunião, no qual foi proposto um trabalho de grupo, com o objetivo de discutir e responder as perguntas que seriam norteadoras para a organização da rede de vigilância, né? Então, quais as reais necessidades brasileiras para análise de TSA? Quais os patógenos e medicamentos seriam prioritários nessa análise? Quais as lacunas atualmente observadas? E como as diferentes metodologias poderiam atender às necessidades de
linguagem, acesso, custo, flexibilização da cepa controle e ponto de corte. Essa primeira reunião, depois dessa discussão, essa primeira reunião demonstrou que não foi suficiente para fornecer embasamento, evidências para a tomada de uma decisão. Então, por consenso do grupo, foi marcada uma segunda reunião para o dia 29 de maio de 2017, no qual deveriam ser analisados e apresentados 3 cenários. Um primeiro cenário com a padronização do teste de sensibilidade e a organização da rede de vigilância de resistência com base nas normas de interpretação do CLSI, sempre considerando a realidade do Brasil. Um cenário 2, com base nas normas de interpretação do EUCAST e BRCAST. E o cenário 3, considerando a possibilidade de nós termos um modelo híbrido de interpretação. Em cada um desses cenários, deveria ser apresentado e discutida a definição da forma de uso da norma nacionalmente, considerando as exigências legais e a disponibilidade de recursos, a definição do método a ser implantado nos laboratórios, o estabelecimento da relação de insumos para fins de padronização dos resultados, a definição de pontos de corte, estabelecimento de critérios para avaliação da qualidade dos resultados, estabelecimento de um cronograma de execução para a implementação da metodologia e a possibilidade de se avaliar o impacto econômico, considerando os custos diretos e indiretos em cada um dos 3 cenários. Das apresentações e das discussões, foi realizado, então, um relatório contendo os aspectos favoráveis e desfavoráveis entre CLSI, EUCAST e BRCAST, a realidade brasileira. Em termos de linguagem, o CLSI enviou uma proposta para os documentos do teste de sensibilidade M100. O Brasil deveria arcar com os custos da tradução desse material. No entanto, os demais documentos continuariam a ser disponibilizados para venda na língua inglesa. O EUCAST já possuía todos os documentos oficialmente traduzidos pelo comitê e disponibilizados aos laboratórios de forma gratuita. Acesso. O EUCAST, então, tem atualizado permanentemente os documentos e de livre acesso. E uma coisa que é importante, adaptada à realidade nacional. Nós sabemos que isso é uma coisa importante quando nós falamos num país como o Brasil, que é um país de dimensões continentais, com diferentes realidades regionais dentro de um mesmo país, né? Com ressalvas para a área veterinária, para a qual não existia pontos de corte ainda estabelecidos pelo EUCAST. O CLSI seria de livre acesso, apenas o teste de sensibilidade M100 e S27, os demais continuariam sendo comercializados, né? Em termos de custo, o EUCAST não apresenta custo e apresenta uma gama de imagens e de informações que auxiliam a interpretação dos resultados do TSA que já estão traduzidos para o português. O CLSI apresenta vários documentos, cada um com um custo diferenciado. Flexibilização da cepa controle. O EUCAST apresenta a flexibilização, mas o CLSI não apresenta. Pontos de corte. O CLSI apresentava ausência de pontos de corte para alguns antimicrobianos importantes, muito utilizados no Brasil. O EUCAST já apresentava pontos de corte para um número maior de antimicrobianos do nosso interesse. Um modelo híbrido, entendeu-se que ele estaria contemplado no BRCAST, considerando a possibilidade de adaptar a realidade brasileira, desde que respeitadas as evidências científicas, obviamente. A possibilidade de alteração do perfil de resistência, ao padronizarmos no Brasil um modelo diferente do que vinha sendo utilizado pelos laboratórios, por alguns laboratórios, nós temos resultados preliminares de um estudo em desenvolvimento em uma instituição de grande porte que já havia adotado o BRCAST em 2018 e que tem demonstrado que a mudança na metodologia não tem sido determinante para essa alteração, né? O que nós temos visto é que o número de laboratórios que estão adotando o EUCAST vem aumentando progressivamente, tanto na Europa, Austrália, Canadá, China, África do Sul, Marrocos, Nova Zelândia. A Suécia, que possui um sistema de vigilância de AMR muito forte, muito bem estruturado, utiliza o EUCAST há mais de 15 anos. A comparabilidade dos dados. Existe algum problema, algum risco do Brasil ficar isolado em termos de comparabilidade dos dados? Não.
porque tanto o GLASS, que é a plataforma mundial de vigilância de AMR, como a rede latino-americana de vigilância da resistência aos antimicrobianos, a Relabra, aceitam como norma de interpretação tanto o CLSI como o EUCAST. Então, o Brasil não corre o risco de ficar isolado em termos de comparabilidade dos dados. E o BRCAST ele foi adaptado à realidade brasileira. O seu uso tem demonstrado uma boa relação custo-benefício. Alguns LACENs que já implantaram e nos reportaram isso demonstraram, na verdade, uma economia quando coloca na ponta do lápis a aquisição do documento e a aquisição dos insumos necessários, né, para adaptar a metodologia. Então, a norma tem demonstrado uma boa relação custo-benefício e como diferencial a oportunidade de padronizar e de, assim, conseguir estruturar a nossa rede de vigilância laboratorial da resistência antimicrobiana, né, com qualidade, de forma segura e principalmente sustentável quando nós pensamos num país de dimensões continentais como o Brasil. Dessa forma, a decisão da maioria, então, foi favorável à adoção do BRCAST. Uma vez definido pelo grupo de trabalho oficialmente constituído para esse fim, qual seria a metodologia a ser padronizada no país, em dezembro de 2018, foi publicada a portaria que define as normas de interpretação para TSA por meio do BRCAST no país. A portaria previa o prazo de 1 ano para adaptação dos laboratórios à nova metodologia. Esse prazo findou-se, então, em dezembro de 2019. Nesse período, foram realizadas várias atividades previstas no cronograma de implantação do BRCAST. Uma delas foi a capacitação de mais de 1.000 profissionais pelo país de forma gratuita pelo Comitê BRCAST em parceria com o Ministério da Saúde. É importante que todos nós saibamos que a vigilância da AMR ela não começa nos laboratórios de referência, ela começa nos serviços. Padronizar a metodologia, então, significa uniformizar esse processo do início ao fim, subsidiando, dessa forma, a reestruturação da rede de vigilância da AMR. E as informações dessa rede de vigilância é que vão subsidiar a elaboração de políticas públicas no enfrentamento desse problema de saúde pública. A padronização da norma de interpretação para o TSA no Brasil, ela é uma das etapas do contexto de ações que o Brasil assumiu, mas ela é uma das mais importantes, porque nós entendemos que é ela que irá direcionar a tomada de decisão em relação às políticas públicas. Em nome do Ministério da Saúde, eu gostaria de agradecer, então, à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial pelo apoio e pela viabilização da realização desse IAD. Gostaria de agradecer às demais sociedades que têm apoiado a decisão do Ministério da Saúde. Gostaria de agradecer ao Comitê BRCAST pela proatividade e parceria nas ações que nós desenvolvemos e temos desenvolvido pela vigilância da AMR no Brasil. Gostaria de agradecer aos profissionais que têm participado das oficinas, das capacitações e têm se engajado, têm entendido a importância desse processo e têm se engajado conosco nessa luta de enfrentamento da AMR no Brasil. E gostaria, então, de convidá-los a assistir às próximas aulas, que irão apresentar a adoção da metodologia na prática e esclarecer dúvidas. E deixo também à disposição o nosso e-mail de contato, caso tenham alguma dúvida ou queiram entrar em contato para discutir um pouco melhor, nós estamos à disposição. Obrigada pela atenção de todos. Olá, eu sou Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, sou médico, patologista clínico, sou o atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial para o próximo biênio 2020-2021. Eu venho aqui nesse encontro com vocês. Primeiro, espero que vocês tenham gostado da aula da Regiane Tigolini, do Ministério da Saúde, e para mostrar todo o apoio da sociedade no projeto do BRCAST. Tá? Esse projeto do BRCAST é um projeto em parceria com outras sociedades de especialidades e com o Ministério da Saúde. O primeiro acordo de cooperação entre essas sociedades, a Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Microbiologia, foi firmado em 2013. A partir daí, as sociedades, trabalhando em conjunto, desenvolveram e discutiram diferentes procedimentos em relação aos testes de sensibilidade em microbiologia e, em conjunto com o Ministério da Saúde, determinaram uma portaria em 11 de dezembro de 2018 que ratifica a utilização do BRCast para padronizar esses testes Brasil afora. Isso é importante, principalmente para tentar trazer todos os laboratórios que estão desatualizados nos procedimentos em relação aos testes de sensibilidade, mostrar aí todo o apoio em relação às sociedades médicas, todo o esforço que foi feito nessa interação entre as diferentes sociedades e buscando sempre a melhoria da qualidade desses laboratórios, padronizando esses testes e melhorando a segurança para o tratamento dessas doenças infecciosas para a população brasileira. Isso que é o mais importante. E a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica está aqui para demonstrar todo o apoio, tanto na implementação como no treinamento e capacitação dos laboratórios pelo país. Era isso, obrigado.